É Google isso. Giovana, só registra para mim, por favor, agradecer aqui a ANEEL, né, pela gentileza e pela atenção que eles têm nos dispensado aqui, a AGR, né, e permitindo que a gente participe remotamente aí dessa reunião. Gostaria, presidente. Bom, agradecendo aí a participação do Conselho de Regulação da AGR e a participação dos demais presentes nessa reunião, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Passo, então, a palavra aí para a secretária executiva para o prosseguimento aí dos trabalhos. Boa tarde a todos. Dispenso a leitura da ata da 18ª reunião especial do Conselho Regulador da GR, uma vez que a mesma encontra publicadas no site. Item 3. Apresentação e discussão dos processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Conforme foi me informado, farei a leitura dos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Processos estes que serão julgados em bloco. Item 3.1. Processo 2022-000-52-000-173. Interessado no saneamento de Goiás S.A. Assunto: Plano de Racionamento do município de Cocalzinho de Goiás. Item 3.2. Processo número 2022-000-52-000-171. Item 3.3. Processo 172. Processo número 2022-000-52-000-175. Item 3.4, processo 2022-0052-00212. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para os processos item 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 da pauta. Boa tarde, Alfredo, da Saneado, Regulação. Boa tarde. Apenas colocamos à disposição, se houver alguma dúvida referente aos planos de racionamento. Toda a equipe técnica da Saneado está presente, mas a gente não tem interesse em fazer sustentação oral, não. Só se vocês tiverem alguma dúvida mesmo, algum outro ponto. Correto. Vou contrariar. Sendo assim, passa a palavra para o conselheiro relator. Boa tarde a todos. Esses processos já citados pela Giovana vão ser lidos em pauta. Portanto, o resumo seria: autos a respeito do exame de deliberação por parte do Conselho Regulador da GR, ao plano de racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água para os municípios citados, apresentada pela Saneago, encaminhado por meio de ofícios, com previsão de início nas datas de 1º/9/22. Nós observamos todos os processos, registramos os detalhes específicos de cada um e, ao final, tendo em vista que a concessionária cumpriu os requisitos determinados no quadro acima do artigo 7º, Resolução Normativa 110/17 de 2017, através de parecer da Gerência de Saneamento, voto pela aprovação do plano de racionamento dos 4 municípios citados. Conselheiro Gui, o seu voto? Acompanho o relator. Conselheira Natália, o seu voto? Acompanho também, presidente. Conselheiro Marcelo, aí o seu voto? Acompanho. Retorno, Giovana, o próximo processo, por gentileza. Item 3.5. Processo número 2021-000-52-000-194.
Interessado, Saneamento de Goiás, Saneago. Assunto: minuta de resolução normativa que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e o conteúdo mínimo do plano de racionamento. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo. Senhor presidente, conforme o plano de racionamento, essa atualização também da normativa, da resolução, também a gente coloca à disposição também. Constariado. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Minuto de resolução normativa que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e o conteúdo mínimo do plano de racionamento. A referida minuto de resolução foi submetida à consulta pública 008/2022, tendo sido apresentada a contribuição pela empresa de saneamento de Goiás S.A., Saneágua, analisada pela Gerência de Saneamento Básico, conforme relatório 28/2028. A finalidade deste relatório consiste na análise e aprovação da minuta de resolução normativa que estabelece as diretrizes gerais para a adoção das medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e conteúdo mínimo do plano de racionamento, a ser observado pelas prestadoras de serviço, encaminhada pela Saneamento de Goiás S.A. Saneágua, em 30 de abril de 2022. Passamos à análise. Quanto à fundamentação ou base legal, a realização e conclusão da consulta pública 008/2022 sobre a minuta da resolução normativa que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento e abastecimento público de água potável e conteúdo mínimo do plano de racionamento obedeceu aos critérios estabelecidos na norma. Desta forma, considerando o que consta nos autos, a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelos órgãos fiscalizadores, com fundamento nas legislações federal, estadual e municipal supracitadas, bem como nos documentos relacionados nos autos, devidamente validados pela equipe técnica responsável pelo estudo, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa que estabelece as diretrizes gerais da adoção de medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e conteúdo mínimo do plano de racionamento. É como voto. Passo a palavra para o presidente do Conselho. Conselheiro Gui, o seu voto. Acompanho o relator. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Também acompanho o voto do relator e, em tempo, eu manifesto também concordância com o voto do relator nos processos itens 3.1 a 3.4. Gentileza registrar, Giovana. Tá? E com isso, fica então aprovada a resolução normativa que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e conteúdo mínimo do plano de racionamento. Próxima pauta, por gentileza. Item 3.6. Processo número 2021-000-29-00-4425. Interessado, Celg Distribuição, /Enel Distribuição Goiás. Assunto: análise do pedido de reconsideração do auto de infração 001/2022. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Senhor presidente, demais colegas conselheiros, esse processo, vindo para cá, eu detectei um problema nele, que eu pretendo verificar. Assim, eu recolho o processo para voltar a trazê-lo novamente na quarta-feira. Ok. Não haveria, então, prejuízo dessa discussão, dado que na próxima reunião ele já entra em pauta, não é isso, Giovana? Isso. Correto. Também um assunto importante que a gente tem que atender na próxima reunião. Próximo processo, por gentileza. Item 3.7.
processo número 2022-000-2900-0087. Interessado, Cotego. Assunto: isenção de ICMS sobre óleo diesel. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Isenção de ICMS do óleo diesel Cotego. Trata os autos de solicitação da Cooperativa de Transporte Goiás Cotego, que encaminha para análise e manifestação dessa agência reguladora, nos termos do Decreto 8.414, 23 de junho de 2015, que altera o Decreto 892, 16 de junho de 14, que altera o Decreto 4852, de 29 de dezembro de 97. Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, artigo 6º, inciso 43, letra A, os dados operacionais mensais de aquisição e consumo do óleo combustível relativo aos últimos 6 meses no período de 1º de julho de 21 a 31 de dezembro de 21. Por meio do ofício 001/2002, a Cotego inicia-se os autos que tratam da solicitação acima descrita. Após os trâmites legais devidas correções e informações junto à empresa solicitante, os autos foram enviados a esse Conselho Regulador 01 para análise, emissão e parecer, e voto quanto à matéria perante o plenário do Conselho Regulador. Quanto à legalidade, conforme da Procuradoria Setorial da GR, por meio do despacho 443/2021, PROC 7, a solicitação tem caráter técnico, portanto, deve atender aos critérios exigidos pelos dispositivos legais para a obtenção da redução da base de cálculo do ICMS, objeto dos autos. E, diante do que consta nos autos, em especial quanto às informações apresentadas pela empresa solicitante, por meio de documentação e ainda de acordo com o que consta do despacho 78/2022, CGS, da Coordenação de Gestão de Sistemas, voto pela aprovação da fixação da cota de consumo mensal de óleo diesel da Cotego, para continuidade do procedimento junto ao órgão titular da matéria, Secretaria de Estado da Economia. É como voto. Conselheiro Gui, seu voto. Voto com o relator. Conselheira Natália. Acompanho também. Conselheiro Marcelo. Eu queria só perguntar para o senhor Paulo se nessa apuração foi feita a metodologia implementado desde o ano passado, de apuração de uma amostra de veículos e checagem desses dados com os dados de GPS fornecidos pelo consórcio. Marcelo, conforme a decisão aqui, o processo tramitou todos os setores, todos eles aprovados. Especificamente esse assunto específico seu aí, eu não sei te dizer nesse momento, mas o trâmite foi geral em todos os setores. Isso é um ponto fundamental da apuração do CMS, se foi seguida a metodologia que a gente aprovou há pouco tempo aqui, de avaliação contra-checagem dos dados realmente. Então, o senhor, pelo jeito, não apurou isso no seu voto. Acho que é importante que isso fosse apurado não só nesse, como nos demais votos também, se houve checagem de dados reais, e não que a gente apenas se valesse das informações fornecidas pelas empresas. Isso eu acho que eu votaria contrário se isso não tivesse sido feito, ou se o conselheiro relator não tiver como informar esse momento. Nós temos que verificar tudo. A questão é o seguinte. Só um ponto aqui, por gentileza. Né? O gerente Delano, ele está presente na reunião? Não. Como? Pois é isso que eu falei para o Marcelo. Não, o senhor não respondeu o que eu perguntei, conselheiro. O senhor não sabe responder o que eu perguntei. Eu perguntei se foi checado, o senhor apurou isso no processo.
Você conferiu no processo isso? O senhor quer fazer o relatório? Não, o relator é o senhor. O senhor tem o dever de apurar as Por funções. gentileza, eu acho que essa discussão aqui ela é desnecessária, tá certo? E não condiz aí com o trabalho aqui de um conselho regulador. A princípio do ponto, desse ponto aí da isenção de ICMS, todas as divergências que forem informadas, por isso que eu pedi aqui a manifestação do gerente de transporte. Me parece que existe em um ou dois casos que estão com a conselheira Natália, onde foi identificada divergências, e essas divergências serão encaminhadas para a Secretaria de Economia. Em qualquer processo que houver divergência dos dados apurados, aí, dicas de passagem por amostragem, né? Porque a providência é uma providência importante, a gente está acatando a providência, a gerência trabalhou, e os casos em que houver identificação de divergência na amostragem, será encaminhado, retornado à Secretaria de Economia, para que haja a atuação da fiscalização tributária, que é a atuação competente para esse caso. Então, como o conselheiro relator não soube responder o que eu perguntei, eu voto contrário ao voto dele. Conselheiro, todos não votaram, eu voto favorável. Sim. Conselheira Natália, já tinha votado, né? Eu acompanho o voto do relator e podemos seguir aí para o próximo processo. O processo retrata os mesmos fatos. Com relação à empresa, à diversidade e à viação reunidas. Deus. Desculpa, Giovana. Não, imagina. Item 3.8, processo número 2022-000-29-00-536, interessados em ações reunidas. Assunto: isenção de ICMS sobre o óleo diesel. Gostaria de saber se há interessados em registrar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se também de isenção de ICMS, óleo diesel, viação reunidas. Com relação ao processo anterior, a distinção é exclusivamente à empresa. Da mesma forma, as ocorrências, diante do que consta nos autos, em especial quanto às informações apresentadas pela empresa solicitante por meio da documentação e ainda, de acordo com o que consta do despacho 80/2022, da Coordenação de Gestão de Sistemas, voto pela aprovação da fixação da cota de consumo mensal de óleo diesel da Aviação Reunidas Limitada para a continuidade do procedimento junto ao órgão titular da matéria, Secretaria de Estado da Economia. Como voto. Conselheiro Gui, seu voto? Acompanho. Conselheira Natália? Conselheiro Marcelo? Eu vou manter meu posicionamento divergente, dada a ausência de informação quanto à elaboração ou não de uma amostra para contra-checagem. Acompanho o voto do relator. Acho só ressaltando que em todos os processos, talvez o conselheiro não teve tempo de verificar a tramitação, mas em todos os processos estão indicados aí a validação da gerência de transporte. Né? Eu peço que, se o gerente da área estiver presente, que ele possa comparecer aqui para prestar os devidos esclarecimentos e a gente deixar essa matéria já esclarecida. Né? Não está, presidente. Giovana. Podemos dar prosseguimento, Giovana? Item 5.1, processo número. Retificando, né? O item 4, apresentação e discussão dos processos da relatoria do conselheiro Wagner Oliveira Gomes, não foram pautados processos da relatoria do conselheiro para essa sessão. No caso, também não foram pautados processos da relatoria do conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira. Item 5.
Apresentação e discussão de processo da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo número 2021-000-2900-3349. Interessado: Lopes Oliveira Transporte e Turismo LTDA. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral? Tentando passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de impugnação protocolada pelo interessado contra o termo de notificação número 57/2022, expedido pela AGR para efeito de cobrança de multa, aplicado no valor de R$ 4.175,83, em decorrência da infração a regulamento de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro por utilizar a linha interestadual Querência Mato Grosso a Carazinho, Rio Grande do Sul, para transporte de um passageiro identificado como Jennifer Silva de Castro, no trecho intermunicipal Goiânia de Aragaças a Jataí, sem a devida outorga da AGR, conforme a documentação dos autos. Quanto à impugnação sob análise, o seu teor é mera reprodução dos termos recursos já julgados e rejeitados na respectiva etapa recursal. Assim, o pedido de revisão deve ser manejado apenas nos casos em que efetivamente estejam presentes os pressupostos necessários para o tanto. Em outras palavras, deve ser admitida apenas nos casos em que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, não se admitindo, portanto, que no bojo do pedido de revisão haja mera reiteração de argumentos representados pela administrada e refutado pela administração no decorrer da instrução processual. No caso vertente, o pedido de revisão apresentado pelo interessado não traz a notícia de nenhum fato novo ou de qualquer circunstância significativa a ponto de demonstrar inadequação da sanção aplicada. Pelo contrário, o requerimento em exame é cópia ipsis literis do seu recurso, já apreciado e rejeitado pelo Conselho Regulador. Em casos tais, a administração pública não deve sequer conhecer do pedido de revisão, por falta de pressuposto legal de admissibilidade. Isso porque admitir pedido de revisão, cujo objetivo seja a mera reiteração dos argumentos anteriores refutados, implicaria, a bem da verdade, em toda uma nova movimentação de administração pública sobre a questão amplamente já analisada e decidida. Ante o exposto, tem devido que consta nos autos, considerando a falta de pressuposto de admissibilidade de peça revisional, levando em conta a legalidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, indefere o pedido de revisão para manter os efeitos do auto de infração. Vamos votar. Conselheiro Paulo, seu voto, por gentileza. Conselheira Natália. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Também acompanho o voto do relator. Próximo item da pauta. Item 5.2. Processo número 2022-000-52-00180. Interessado: Saneamento de Goiás. Assunto: Plano de Racionamento de Morrinhos. Peço vênia para fazer a leitura do item 5.3 e 5.5 da pauta, considerando que trata do mesmo assunto e da mesma parte. Item 5.3, processo número 2022-000-52-000-183. Interessado em Saneamento de Goiás. Assunto: Plano de Racionamento de Porangatuba. Item 5.5, processo número 2022-000-52-000-200. Interessado em Saneamento de Goiás. Plano é assunto: Plano de Racionamento, versão 1, município de Aparecida de Goiânia.
Gostaria de saber se há interessado em realizar sustentação oral para este processo. Não. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Versa dos autos sobre o plano de racionamento e abastecimento de água na cidade de Morrinhos, encaminhado à GR pela concessionária Saneamento Goiás S.A. Saneado, por meio do ofício 2954/2022, de 16 de maio de 2022. O referido plano de racionamento, elaborado em 21/03 de 2022 e atualizado em 19/04 de 2022, e traz forma detalhada todo o sistema de abastecimento de água da cidade de Morrinhos, cuja captação é realizada por meio de poços, bem como descreve as justificativas técnicas para que a execução das medidas necessárias e as ações implementadoras do projeto de racionamento a ser executado, se necessário, no período de 1º de setembro a 30 de outubro de 2022. O plano de racionamento da cidade de Morrinhos foi elaborado em 21 de março de 2022 e atualizado em 19 de abril de 2022, em previsão de início para 1º de setembro de 2022 e término previsto para 30 de outubro de 2022, ou quando ocorrer a normatização da vazão com a retomada do período chuvoso. De acordo com a nota técnica de gerência de saneamento da GR, parecer número 67/2022, o abastecimento de água da cidade de Morrinhos é feito pelo sistema de captação de poços tubulares profundos. Enfatiza que, em caso das necessidades apresentadas no plano não seja suficiente para impedir o desabastecimento, mesmo que parcial, a Saneágua se propõe a implementação de rodízio em regiões pré-estabelecidas. Na hipótese de adoção desse mecanismo, planilhas de bairros serão elaboradas e divulgadas com antecedência, indicando as regiões que serão atingidas, contendo informações sobre os locais envolvidos, os períodos e as datas de paralisação e ou intermitência do abastecimento. Com essas premissas, a Gerência de Saneamento da GR opinou pela procedência do plano de racionamento com as ressalvas já apontadas no referido estudo. Em tempo de escassez, é fundamental a discussão dos planos alternativos e, principalmente, eficazes de redução de consumo e desperdício de água. Daí, é extremamente importante adotar medidas eficazes, não só preventivas, mas também corretivas, quando necessário, a fim de evitar eventual colapso do abastecimento de água. Nesse sentido, o plano de racionamento em análise visa justamente assegurar que tal situação não se configure. Ele, na verdade, equivale a um seguro, se faz para não usar. Feitas essas pontuações, esse conselheiro considera que o plano apresentado atende o conteúdo mínimo exigido pela Resolução Normativa 110/2017, CE, bem como apresentado critérios tecnicamente corretos para adoção de medidas de racionamento, em especial a implementação de rodízio, ressaltando a obrigatoriedade da concessionária Saneágua observar recomendações, bem como complementar as informações apontadas pela Gerência de Saneamento da GR, de maneira de que cumprir essas determinações, recomendo a aprovação do Plano de Racionamento da cidade de Morrinhos, bem como no parecer GEBS número 67/2022, o qual adoto como razão de decidir. É como voto. Conselheiro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho.
Giovana, próximo processo. Conselheiro presidente, só para que eu possa constar em ata, no caso, todos os conselheiros acompanharam por unanimidade. O senhor, a conselheira Natália, o conselheiro Marcelo, o conselheiro Gui? Sim, Acompanhei correto. lá. Sim. Correto, vou constar em ata. Item 5.4. Processo número 2022.00029.00092. Interessado, Rápido Araguaia. Assunto: isenção de ICMS sobre óleo diesel. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Presidente, antes de iniciar a minha leitura, surgiu uma dúvida aqui quanto à discordância de informações da Petrobras com as empresas, certo? Nós não temos nada a ver com a Petrobras, o que comprou da Petrobras e o que foi consumido. Não pode ter maior consumo do que o comprado da Petrobras. Mas se eles compraram mais da Petrobras e consumiram eles, é problema deles, não nos diz respeito. Eles podem ter consumido em outras áreas da empresa, entendeu? Então, já foi checada essa parte. Os autos versam sobre requerimento da empresa Rápido Araguaia Limitada, solicitando a apuração de cotas de consumo mensal de óleo diesel relativo ao período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, para fins de isenção de ICMS incidentes sobre esse combustível, conforme previsto na Lei Estadual número 18.460 de 2014 e no Decreto 8.414 de 2015. O pedido veio com base nos documentos apresentados pelos requerentes, a Coordenação de Gestão de Sistema, via despacho 034/2022, apurou que a média de consumo mensal de combustível do período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021 foi de 893.769 litros mês. É um breve relatório. Examinada a documentação dos autos verificados que o pleito encaminhado pelo interessado é procedente, uma vez que encontra suportes na legislação que rege a matéria no âmbito estadual, conforme disposto na Lei Estadual 18.460/2014 e no Decreto 8.414/2015, nos seguintes termos: a isenção é limitada à quota de consumo mensal estabelecida para cada empresa, apurada pela Agência Goiana de Regulação, AGR, com base na média de consumo mensal dos últimos 6 meses, cujo resultado será comunicado oficialmente à Secretaria de Estado da Fazenda, até no dia 10 do último mês de cada semestre. Nesse sentido, cumprindo sua atribuição legal, delimitada no regulamento acima, a Coordenação de Gestão de Sistema de Gerência de Transporte, da AGR, apurou como média mensal de consumo de óleo diesel o período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, a quantidade de 893.769 litros mês, conforme despacho número 034 de 2022. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, com supedância na manifestação da área técnica competente da AGR, voto pelo deferimento da isenção de ICMS incidente sobre a média de consumo mensal de óleo diesel pela empresa Rápido Araguaia Limitada, apurada no montante de 893.769 litros mês, em relação ao período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021. E caso comprovado, seja o resultado comunicado à Secretaria Estadual da Economia para os demais providências pertinentes. É como eu voto, presidente.
Conselheiro Paulo, o seu voto. Conselheira Natália. Acompanho também. Conselheiro Marcelo. Eu estou com a mesma dúvida que fiquei no caso anterior, então eu voto contra por não saber se há essa apuração das médias amostral conforme deve ser feito. Bom, eu acompanho o relator. Giovana, eu gostaria que fosse registrado. Tá? Foi não? Não houve questionamento ou qualquer incongruência na relação ao prazo. Foi feito com base no projeto de decreto e a projeto foi estar pronto mesmo. Não houve questionamento sobre comentário ou alguma informação nesse sentido. Eu até queria saber se houve uma mudança nesse critério de aferição, se ele agora vai passar a votar ou já passou a votar, com base na comentário. Não, na verdade, não é que, o que a gente vinha fazendo já desde o ano passado era, porque como é feito isso aqui? As empresas fornecem para a gente a informação do que eles apuraram, que eles percorreram, né? Mas é uma informação meramente declaratória da parte das empresas, que são a parte interessada em obter o desconto nesse mês. O que a gente passou a fazer já desde o ano passado foi fazer uma amostragem para verificar se o dado que a empresa informou batia com dados de GPS apurados pelo sistema do consórcio móvel, para a gente verificar se as empresas não estão informando um valor de quilometragem rodada superior ao que de fato os veículos rodam, e aí obter um benefício de ICMS superior ao devido. Esse é o ponto que eu questionei aqui. Eu estou sem acesso ao SEI no meu gabinete ainda, eu não tenho essa informação. E eu gostaria de saber se isso foi apurado dessa forma, como vinha sendo no ano passado, porque se não for feito dessa forma, eu voto contra, porque a gente está aqui apenas homologando informações que as empresas forneceram em benefício próprio. Então, eu acho isso bastante sensível, isso já havia sido postado diversas vezes em reuniões anteriores do Conselho, e dado que os relatores não souberam responder isso, eu mantenho a posição contrária à isenção do ICMS, até que, enfim, o relator consiga responder essa informação. Não houve esse questionamento dentro hoje. Em relação a isso, tem momento que o processo foi questionar os critérios de comentário. Não, então você está dizendo que não foi feita essa apuração amostral. E esse processo nunca teve. Agora, se isso não foi feito, reforça o posto ponto, então. Por isso, agora, a segurança, eu disse que melhor. Mas é porque a própria gerência tem que falar para comprometer as informações do processo, a gerência está informada, os demais conselheiros também estão cientes disso, que foi discutido fartamente em ano passado. Os assessores também devem ter ocupado as sessões do ano passado em que nós discutimos isso, então eu creio que seja ciência de todo mundo. Se não foi feito, eu reforço o meu ponto contrário, porque nós estamos apenas chancelando informações trazidas pelas empresas, sem qualquer apuração, sem qualquer conferência. O decreto diz que a GR tem que apurar. A GR não tem que apenas homologar o que as empresas trazem. A GR tem o dever de apurar. Receber o que as empresas informam e mandar para a economia, isso não é apurar, e então eu mantenho o voto contra, dado que isso não foi feito. Giovana, eu gostaria que fosse registrado que a gerência de transporte elaborasse uma nota técnica, né, de toda a apuração que foi feita, considerando a recomendação que havia sido aprovada o ano passado acerca desse assunto, e que essa nota técnica, considerando todos os casos em que houve validação ou que houve algum nível de divergência, encaminhada à Secretaria de Economia para as apurações complementares e para a fiscalização tributária. Né? Que esse documento fosse feito em nota técnica em relação a todos os processos.
Vou postar em ato, presidente. Item 6. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Vicênio Spadon. Para a leitura dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8, considerando a pertinência temática e as mesmas partes. Processo número 2022, 00052, 000-177, interessado em saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento de Jaranápolis. Item 6.2, processo número 2022, 000-52, 000-182, interessado em saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento do município de Pirenópolis. Item 6.3, processo 2022, 000-52, 000-189, interessado em saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento de Vila Propício. Item 6.4, processo número 2022, 000-52, 000-174, interessado em saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento de Quirixá. Item 6.5, processo número 2022, 000-52, 000-176, interessado em saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento do município de Goiatuba. Item 6.8, processo número 2022, 000-52, 000-215, interessado em saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento do município de Guapó. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para estes processos. Senhor presidente, mantenho ainda, a gente está aqui à disposição, se tiver alguma dúvida do plano de racionamento, a gente não tem interesse de manifestação. Eu só tenho uma dúvida aqui quanto ao bloco anterior, do conselheiro Gui. Foi votado em bloco Morrinhos, Porangatu e Aparecida de Goiânia? Foi. Ah, tá, ok. Exatamente. Obrigado. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Considerando que evidenciada a necessidade premente da solução do plano de racionamento, dado o risco de redução drástica na vazão dos mananciais que abastecem os distritos e os municípios aqui citados, considerando que existe urgência na aprovação da implantação do plano de racionamento, dado o risco da perda de eficiência do mesmo, no caso da demora da implantação, que contraria os princípios da oportunidade e da conveniência, passo ao voto. Isto posto, tendo visto que a concessionária cumpriu com os requisitos determinados no quadro acima do artigo 7 da Resolução Normativa 110/2017, voto pela aprovação do plano de racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Sistema de Abastecimento de Água dos distritos que foram citados, dos municípios também, apresentado pela Saneago para enfrentamento ao eventual escassez vista do ano de 2022. Então, meu voto. Passo a palavra para o presidente do Conselho Regulador. Conselheiro Gui, seu voto, por gentileza. Acompanho o relator. Conselheiro Paulo, seu voto, por gentileza. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Também acompanho o voto da relatora. Giovana, por gentileza, o próximo processo. Farei a leitura dos itens 6.6 e 6.7, novamente considerando a pertinência temática. Processo número 2022, 00029, 000-121. Interessado, HP Transportes Coletivos LTDA, assunto, isenção do ICMS sobre óleo diesel. Item 6.7, processo número 2022, 00029, 000-535. Interessado, Metrobus Transportes Coletivos S.A., assunto, isenção do ICMS sobre óleo diesel. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para estes processos. Tendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Senhor presidente, não tendo pauta da Saneago, eu solicito licença para a gente sair da reunião. Obrigado pela participação. Obrigado.
Passarei diretamente a fundamentação e meu voto dos dois processos. A lei número 1453 de 99 autoriza a concessão de crédito outorgado e de redução da base do cálculo do ICMS, dispondo em seu artigo 2º. Nesse sentido, o artigo 6º do decreto número 8.414 de 2015 dispõe: a isenção é limitada à cota de consumo mensal, estabelecida para cada empresa, apurada pela Agência Goiana de Regulação, AGR, com base na média do consumo mensal nos últimos 6 meses. O resultado será comunicado oficialmente à Secretaria de Estado da Fazenda até o 10º dia do último mês de cada semestre. Conforme a legislação supercitada, é de competência desta agência reguladora a responsabilidade pela apuração da cota de consumo mensal do óleo diesel de cada concessionária da rede metropolitana de transporte coletivo, com base na média do consumo mensal dos últimos 6 meses. Sobre a necessidade, comprovação e verificação das informações prestadas de maneira a assegurar determinado pela constituição do benefício fiscal. A. Tendo em vista que as informações são retiradas de um sistema de gestão de consumo de combustível, caso seja necessária a confirmação dos dados, será necessária uma auditoria na empresa. A AGR não tem como comprovar tecnicamente o consumo apresentado de responsabilidade da empresa. Compete à AGR somente realizar o cálculo do consumo com base nas informações apresentadas pela empresa. O artigo 6º, inciso 143, do Decreto 8.414 de 2015, dispõe a isenção limitada somente à cota de consumo mensal, sem citar nada a respeito da quilometragem. Dessa forma, somos pela aprovação da minuta da resolução, constante nos autos, pela qual a Agência Goiana de Regulação fixa a cota do consumo mensal do óleo diesel, objeto desses autos, necessária continuidade do procedimento junto ao órgão titular da efetivação do benefício, ou seja, junto à Secretaria da Economia. No entanto, nesses dois processos, eu só ressalto o seguinte, presidente, que teve, sim, divergência da informação da empresa com o que a Rede Mob nos informou. Contudo, foi em relação à quilometragem, e nós somos limitados pelo decreto, que não podemos entrar nesse mérito, apenas fazer uma citação a que a Secretaria de Economia tome ciência. Passo a palavra para o conselheiro presidente. Conselheiro Gui, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Paulo? Acompanha a relatora. Conselheiro Marcelo? Então, só uma pergunta. A conselheira falou que, então, nesse caso, foi feita a apuração. As duas teve divergência com o que ela informou e o que a MOB fez. E nesse caso da divergência, qual foi o que nós estamos aprovando, então, nesse caso? Sobre o consumo. Mas houve divergência. Então, a empresa informou X, foi apurado Y. O decreto, conselheiro, limita a gente a sem citar nada a respeito de quilometragem, só de consumo. Não, mas ela fala em apurar os valores, Sim, certo? e vamos informar a secretaria. É isso que eu tô Mas qual o valor que nós vamos informar para a secretaria? O valor informado para as empresas ou o valor informado via consórcio? Os dois valores? Um minuto, por gentileza. Um minuto, por gentileza, Natália. Eu acho que é importante a gente delimitar esse assunto, né? Primeiro, eu entendo que é prudente a adoção de um procedimento para averiguar as informações apresentadas, como foi colocado. Por outro lado, eu entendo que há uma limitação na apuração precisa desse valor, tendo em vista que nós estamos tratando aqui de uma amostragem, né? De qualquer forma, de novo, eu reforço, tá certo? A preocupação é uma preocupação pertinente, né? E eu reforço aqui a necessidade
Até porque esse procedimento que foi colocado aqui, ele foi um procedimento assim, sem nenhuma validação metodológica, né? Porque poderia haver outros procedimentos, né? É apenas uma cautela nossa, que, de novo, eu reforço como sendo uma cautela prudente, mas que a gente encaminhe todo o trabalho, né? Todo o trabalho da Secretaria de Economia, com os pontos levantados de todos os processos, para que a Secretaria de Economia possa, juntamente lá com a área competente, fiscalização tributária, validar verificar essas informações e até mesmo no bom curso da gestão, né, da fiscalização, a gente estabelecer, aprimorar as metodologias que possam nos cercar de uma informação mais precisa em relação ao consumo, né, como foi colocado aqui. Então, eu só reforço essa posição para dizer da necessidade de elaboração aí desse documento e encaminhar à Secretaria de Economia. Sim. Inclusive, eu solicito, viu, Giovana, que esse documento fosse apensado à ata também. Tá? Ok, nesse caso, como houve informação que houve uma apuração e evidenciou-se divergências nos valores, eu voto a favor, considerando, pelo que foi dito aí, que iremos encaminhar à economia o valor apurado por nós e a divergência encontrada para a economia tome as providências, ressaltando mais uma vez que, de fato, é preciso que a gente apure e deixe de ser meros homologadores de informações trazidas pelas empresas, porque, mais uma vez, nós estamos tratando aqui de renúncia de recurso público, essa renúncia tem que ser muito bem justificada com base em informações apuradas. Então, nesse caso, eu voto a favor diante dessa informação que a conselheira relatora nos passou. Bom, retorno aqui para a secretária executiva da sessão antes disso, solicito se há algum outro assunto de interesse do Conselho para que a gente possa tratar nesse momento. Bom, não havendo, então retorno aí para a Secretaria Executiva para alguma consideração final. Tem considerações finais, presidente. Então, declaro então aqui encerrada a presente sessão e agradeço aí a participação de todos. Obrigado.